Graça e paz, povo santo, como é que são vocês? Hoje em Jeremias 20, do 14 ao 18, que diz assim: Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueça um dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu essa notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como uma cidade que o Senhor Deus destruiu sem dó, que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer, pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura. E eu nunca teria nascido, porque nasci. Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Deus tem um mistério comigo e Jeremias. E Jeremias ele foi chamado pelo próprio Deus, né? Jeremias ele não foi chamado e nem escolhido por boca de homem, mas pelo próprio Deus, como diz em Jeremias 1. E Jeremias, ele, por um curto momento, Jeremias, ele fala com Deus que ele não sabe falar, não sabe pregar, é apenas uma criança, um jovem. E Deus, ele fala com Jeremias que não era para Jeremias falar aquilo, porque aonde o Senhor mandasse ele ir, ele iria. Isso nos mostra que não é sobre nós, é sobre o próprio Deus. E o que eu quero passar é que muitas das vezes a gente acha que por sermos chamados, por sermos escolhidos pelo próprio Deus, nós vamos ter privilégios. Nós vamos ser o menininho, a menininha de papai e de mamãe. Que nós vamos ter regalias, né? Que vai ser fácil, vai ser tranquilo, porque foi o próprio dono, né? Que nos chamou. Mas na verdade, a Bíblia fala pra mim e pra você que não seria fácil. Que nós precisaríamos ser fortes e corajosos. E isso é a todo tempo. Mas nós somos seres humanos. Nós somos falhos, pecadores, errantes. E há momentos que nós somos fortes mesmo, mas há momentos que nós estamos bem fraquinhos. E aí é onde a Bíblia fala que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Mas o que eu quero passar pra você é que às vezes a gente, por ser chamado pelo próprio Deus, a gente tem aquela ilusão de que vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo fácil, vai ser tudo numa boa, vai dar tudo certo o tempo todo. E não. Jeremias ele foi chamado para repreender o povo de Israel. Jeremias foi chamado para confrontar o povo de Israel e para dar as mensagens a qual o Senhor direcionava Jeremias a dar ao povo de Israel. E era a mensagem de destruição, caso o povo de Israel não se consertasse. E obviamente que o povo de Israel se voltou contra Jeremias. E planejou matar, planejou prender, planejou acabar, destruir com a vida de Jeremias. E Jeremias chegou a um ponto ao qual ele amaldiçoou seu próprio nascimento. Do quão sofrido e do quão complicado foi a sua vida enquanto ele era um profeta do céu. Então isso não quer dizer que eu e você, por ser chamados, por sermos escolhidos, independente do chamado que Deus colocou em nossas mãos, nós não vamos ser perseguidos, nós não vamos ser caluniados, apedrejados, humilhados. Um pouco mais acima vai dizer que os próprios amigos íntimos dele estavam caçando fazer o mal a ele, desejando o mal dele. Então a gente pode entender que Jeremias, de fato, ele era separado. E às vezes é isso que acontece comigo e contigo. Nós somos separados para uma obra espinhosa e árdua. E aí a gente não entende quando a gente se depara sozinho, sem ninguém. É por conta disso. É porque nem todo mundo está na mesma visão, está na mesmo propósito que o Senhor nos colocou. Mas se o Senhor está conosco, nós somos como torre forte, nós somos como poste de ferro. E por mais que nações estejam contra nós, por mais que os nossos próximos e distantes estejam tramando a nossa morte e a nossa queda, se o grande Eu Sou nos chamou e nos garantiu estar conosco, não tem por que temer, não tem por que ter medo. Mas Jeremias era um homem de carne e osso, e ele estava sentindo os efeitos do chamado pesado que Deus entregou a ele, a um ponto dele amaldiçoar o seu nascimento, desejar ter morrido dentro da barriga da sua mãe e ter desejado também que quem deu a notícia ao seu pai fosse destruído como uma cidade. Então, nós venhamos entender que vamos sim passar por aflições. Deus não nos enganou em nenhum momento. Deus não nos iludiu em nenhum momento. Mas nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre o próprio Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.